Pois é, pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de matemática financeira com o tema juros simples. Vamos comigo. Olá pessoal, como é que estão vocês? Hoje nós vamos iniciar nossa aula falando de um tema relacionado à matemática financeira, que é o tema juros simples. Então aí na tela vocês podem ver os objetivos que almejamos alcançar. E temos como objetivo geral, apresentar o conceito de juros simples e suas aplicações em situações financeiras do cotidiano. Como objetivos específicos, nós temos demonstrar como o juros simples pode ser aplicado em situações cotidianas, aprender a calcular o juros simples em diversas situações de caráter financeiro e resolver problemas que envolvam esse assunto, juros simples. De antemão, a gente quer explicar o seguinte: dentro da matemática financeira existem duas espécies de juros, ou basicamente duas espécies de capitalização, que são os tipos simples e composto. Nessa capitalização a gente tem os juros simples e os descontos simples, e do outro lado a gente tem os juros compostos e descontos compostos. Como na nossa aula nós estamos tratando apenas dos juros, nessa aula a gente vai focar somente em juros simples, Então por isso a gente vai deixar essa explicação sobre as diferenças entre um regime e outro para um momento futuro. Então aí nós já começamos com essa pergunta, O que são juros? Essa é uma pergunta que intuitivamente a gente tem uma noção pelo que a gente vive no dia a dia, pelo que a gente escuta, em propagandas, no sistema financeiro, em bancos, Então a gente tem uma noção prévia do que seriam esses juros. Pois é uma coisa que dentro da matemática financeira é muito presente dentro do nosso dia a dia. Então nós temos aí alguns conceitos. Primeiro, que juros é o rendimento de uma aplicação financeira, um valor referente ao atraso no pagamento de uma prestação ou a quantia paga pelo empréstimo de um capital. No outro conceito, nós temos que juros simples é um acréscimo calculado sobre o valor inicial de uma aplicação financeira. Em seguida, que os juros simples, ou juros, são a quantia a receber proporcional a certo dinheiro investido. Que ele também pode ser uma quantia a pagar proporcional a certo dinheiro tomado, emprestado. E por último, nós temos que juro é uma compensação em dinheiro que a loja cobra por parcelar a dívida do comprador. Pois bem, dentre todas essas explicações, ficou bem claro o seguinte: que os juros nada mais é aquele valor que nós recebemos ou que nós pagamos em uma aplicação financeira por ter pego dinheiro emprestado ou por ter feito um empréstimo de dinheiro para outra pessoa, certo? Então os juros ele tem essas duas vertentes: ora podemos receber e ora podemos pagar. Aí nesse primeiro conceito nós vemos que ele é um rendimento. Então o que é esse rendimento? Quando nós lemos rendimentos, entendemos que foi uma aplicação que foi feita, por nós, pegamos nossos dinheiros e aplicamos em algum órgão financeiro ou emprestamos a alguma pessoa, e em cima dessa aplicação nós ganhamos ou recebemos um rendimento, um valor por ter feito esse empréstimo a outra pessoa ou a outra instituição. E em seguida nós temos que ele é um valor referente ao atraso no pagamento. Então aí já na outra face seria um valor que nós pagaríamos por ter pego um dinheiro emprestado ou por ter financiado algum valor, algum bem, E por esse financiamento nós devemos pagar por estar usando o dinheiro ou a quantia referente a esse bem
seria de outra pessoa. Então, juros nada mais é do que esse dinheiro que a gente vai receber ou vai pagar por estar usando um dinheiro que pegamos emprestado ou que emprestamos a alguém. Aí nesse último exemplo, ou nesse último conceito, fica bem claro que juro é uma compensação em dinheiro que a loja cobra por parcelar a dívida do comprador. Então, nesse exemplo aí ele deixa claro que juro, né, é uma operação e a gente vê muito no nosso dia a dia ao realizar compras, né, ao efetuar ou adquirir bens a longo prazo, e seria aquele valor que as lojas ou os credores, né, cobram por estar parcelando ou alongando o pagamento de uma dívida. Ou seja, a gente vê muito isso no que a gente chama de vendas a prazo, que são diferentes das vendas à vista, né? Então, toda empresa trabalha nessa linha. Se você compra à vista, você paga um valor abaixo do que você pagaria se for comprar a prazo. E justamente esse valor a mais é o que o mercado chama de juro, né? Então, seja o ônus que você tem que arcar por estar alongando o pagamento de uma dívida. Então, eu espero que com essa definição fique claro para nós o que são juros. Então, aí nós temos essa situação aí com a explicação dessa garotinha que diz, o que demonstra claramente as duas faces dos juros. Aí do lado esquerdo a gente lê que ao pegar um dinheiro emprestado com um banco, aí nós temos o exemplo do banco, mas pode servir para qualquer instituição financeira, né? O juro é a compensação em dinheiro que o banco cobra pela dívida em determinado intervalo de tempo. Então, nessa explicação aí, o juro seria aquela obrigação que teríamos de pagar por estar utilizando o dinheiro do banco. Já na outra definição, no caso das aplicações financeiras, o investidor é quem empresta ao banco e por esse empréstimo recebe uma quantia que indica o juro. Então, nessa segunda definição, fica claro o exemplo das poupanças, né? Quando a gente pega o nosso dinheiro, coloca lá na poupança para que o banco possa utilizá-lo, o banco pagará os juros para nós por nós estarmos emprestando esse dinheiro para ele. Então, aí, nesse caso, esse juro seria um rendimento. Já no primeiro caso, seria, vamos dizer assim, um ônus que teríamos que arcar por estar utilizando o dinheiro do banco. Então, essa explicação deixa bem claro as duas faces do juro, que a gente pode encontrar no mercado financeiro. Então, para entendermos como funciona, né, a cobrança de juros, a gente tem que entender primeiro algumas definições. Então, aí nós temos algumas, né? Primeiro, o que são juros? O juro a gente já viu que é esse valor que é ganho ou cobrado pelo pagamento de um capital investido. É a compensação pelo valor investido por determinado tempo. Então, esse conceito a gente já viu, né? Então, vamos para o capital. O capital, que é representado pela letra C, é o dinheiro ou a quantia investida inicialmente. Então, o capital nada mais é do que aquele dinheiro, né, inicial que nós pegamos e vamos fazer o investimento, né, seja ele emprestando ou tomando emprestado, ou seja, aquele valor inicial da transação. A taxa de juros. A taxa de juros, que é representada pela letra I, é o percentual do custo ou a remuneração paga pelo uso do dinheiro. Ela é dada pela razão entre o juro e o capital. E essa taxa deve estar na mesma unidade de tempo do período. Então, o que é a taxa de juros? É aquele percentual que será cobrado em cima do valor inicial, em cima da quantia que estamos investindo. E aí nós temos uma observação sobre a unidade de tempo, né? Então, essa observação aí quer dizer o seguinte, que o tempo da aplicação ela tem que estar na mesma unidade de medida da taxa e a taxa na mesma unidade de medida do tempo. Então, para que isso fique mais claro, vamos ler logo a definição de tempo. O tempo, que é representado pela letra T, é o prazo ou período durante o qual o capital será aplicado.
pode estar em meses, bimestres, semestres, ano e etc. Então temos aí a seguinte situação: o tempo ele vai ser definido na transação, né? E ele pode partir desde dias, meses, bimestres, trimestres, semestres, ano e até unidades maiores do que ano. O que é que vai importar aí na questão dos juros simples? É que a taxa de juros e o tempo tem que estar na mesma unidade de tempo. O que é isso? Se a nossa taxa de juros for mensal, ou seja, a capitalização ocorrer mês a mês, esse tempo também tem que ser dado em meses. Por exemplo, a aplicação em 36 meses, em 60 meses, em 48 meses. E essa taxa ela tem que estar na mesma medida de tempo. Ela tem que ser mensal. Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora de fazer o cálculo dos juros simples. E mais à frente a gente vai ver como proceder em casos onde essas medidas estão diferentes, né? Onde essas unidades de medida estão diferentes. Por último, nós temos o montante. O que é o montante? O montante corresponde ao valor final acumulado. É a soma do capital mais os juros acumulados no período. Então, o que é o montante? O montante vai ser aquele valor final, onde vai corresponder ao valor que foi investido e mais os juros que foram ganhos em cima daquele valor. Por isso o nome montante, ou seja, o amontoado do capital com o que foi gerado de juros. Certo? Então o montante nada mais é do que isso, do que aquele valor acumulado. E aí nós temos a fórmula do juros simples. Como a gente percebe, ela é definida como juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então aí nós percebemos que os juros ele é definido por essa multiplicação entre o capital inicial, a taxa percentual e o tempo de aplicação. E notamos também aí que o tempo, que é o período, ele ora em algumas biografias vem como representada pela letra T, em outras biografias podem ser representadas pela letra N. Então, futuramente vocês podem ler livros onde esse T vai ser trocado por um N, mas ambas as letras significam o mesmo período ou período de tempo. Já na fórmula do montante, nós temos que o montante é igual ao capital mais os juros. Então, se a gente for fazer uma dedução dessa fórmula com os juros, nós vimos que os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Nós podemos converter essa fórmula do montante em montante, que vai ser igual ao capital mais o capital vezes a taxa vezes o tempo. E onde podemos deduzir que o montante vai ser igual ao capital que multiplica o 1 mais a taxa vezes o tempo. Aí vocês podem estar se perguntando, para que serve essa fórmula do montante, né? Nessa segunda fórmula? Ela vai servir para que nós possamos calcular o montante sem que seja necessário conhecer os juros que foi produzido. Então nós podemos calcular o montante em função apenas do capital e da taxa, certo? E o tempo de aplicação. Mais à frente, então, nós vamos ver uma aplicação prática dessa segunda fórmula do montante, considerando apenas o capital, a taxa e o tempo. E aqui nós temos agora algumas observações a fazer. A primeira, que a taxa de juros e o período de aplicação devem estar na mesma unidade de tempo ao se realizar o cálculo dos juros. Caso estejam em unidades diferentes, deve-se proceder suas conversões, ou da taxa à unidade do período, ou do período para a mesma unidade de tempo da taxa. Então, o que quer dizer essa observação? Como foi dito antes, a taxa de juros e o período de aplicação devem estar na mesma unidade de tempo. Ou seja, se o período está em meses, a taxa também obrigatoriamente deve estar em meses. Se o período está em semestres, a taxa deve ser aplicada ao semestre.
Se o período estiver em ano, a taxa deve ser aplicada ao ano, né? E vice-versa. Aí vocês podem se perguntar, caso não esteja, né? Caso a taxa esteja em uma unidade de tempo e o período esteja em outra unidade de tempo, o que é que deve ser feito? Nesse caso, a gente vai ter que converter, né? Ou convertemos a taxa para uma taxa correspondente a uma taxa do mesmo período de tempo, ou então convertemos o período para a mesma unidade de tempo da taxa. Por exemplo, se tivermos uma taxa mensal e o período estiver em ano, então multiplicamos aquela taxa por 12 para que tenhamos a taxa anual. Se ocorrer ao contrário, tivermos uma taxa anual e o período em meses, então convertemos aqueles períodos para ano ou a taxa para mês, para que ambos fiquem na mesma unidade de medida. A segunda observação é que essa ideia de juros simples, né, ela está relacionada com a de uma função afim, que é representada por essa função aí, f de x é igual a x mais b, né, a conhecida função de primeiro grau, onde o gráfico é um gráfico linear, né, no qual o montante varia em função do tempo e pode ser representado em crescimento linear. Então, o juros simples, se a gente for analisar o crescimento dele em um determinado período de tempo, ele tem um crescimento linear semelhante ao crescimento de uma função afim. E assim também, se a gente for considerar a fórmula do montante, a segunda fórmula, ele se relaciona muito bem com essa fórmula da função afim, que está em função do tempo, e está na forma ax mais b. Então, o crescimento do juros simples ele é crescimento linear, diferente dos juros compostos, que vão ser estudados mais à frente, que a gente vai ver que ele é um crescimento exponencial. E aqui nós temos alguns exercícios comentados. Por exemplo, o exercício 1, no exercício 1, temos a seguinte pergunta: quanto rendeu a quantia de R$ 1.200 aplicado a juros simples com a taxa de 2% ao mês no final de um ano e 3 meses? Então, nota que nós temos um problema aqui. A taxa está em meses, né? E o período está em ano e mês. Então, como foi dito nas observações, a gente tem que converter essas taxas para a mesma unidade de tempo do período ou o período para a mesma unidade de tempo que se encontra a taxa. Então, sendo assim, nós temos que o capital é 1.200, a taxa de 2% ao mês pode ser escrita na sua forma decimal, 0,02, que é o indicado para os cálculos de juros simples, né? É que a gente usa também a taxa no formato decimal. E aqui fazemos a conversão. 1 ano e 3 meses é igual a 15 meses. Então vemos que agora a taxa está em mês e o período também está em mês. Então assim é possível fazer o cálculo de forma correta. Então só aplicamos na fórmula. Juro é igual ao capital, que multiplica a taxa vezes o tempo. Substituímos todo mundo e encontramos 360. Então isso quer dizer que o juro, ao final de 15 meses, com capital aplicado de R$ 1.200 a uma taxa de 2%, gerou R$ 360 de juros. Aqui a gente vê uma aplicação muito parecida com problemas que a gente encontra no dia a dia, né, sendo resolvidos ou solucionados com esse conceito de juros simples. Vamos pegar mais um exemplo. Um capital de R$ 400 aplicado a juros simples, com uma taxa de 4% ao mês, resultou no montante de R$ 480 após um certo tempo. Aí ele pergunta qual foi o tempo da aplicação. Então notem que nesse problema ele já nos dá o montante, o capital e a taxa, e aqui ele quer saber o tempo. Então nesse exemplo podemos fazer o uso daquela segunda fórmula de calcular o montante. Basicamente é essa aqui: o montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa
vezes o tempo. Então, substituindo todo mundo, teremos que o montante 480, o capital de 400 multiplica 1 mais a taxa na forma decimal vezes T. T será a variável que vamos encontrar. Então, resolvendo essa distributiva, temos que 480 é igual a 400 mais 16t. Levando t para o primeiro membro, teremos que 16t vai ser igual a 480 menos 400. 16t é igual a 80. Então, encontramos que t vai ser igual a 80 dividido para 16, e t vai ser igual a 5. Logo, o tempo de aplicação foi 5 meses. Então, nesse exemplo aqui, temos um exemplo prático de aplicação daquela segunda fórmula do montante, onde podemos calcular o montante em função apenas do capital, sem necessariamente calcular os juros primeiro. Então, esses foram exemplos práticos, né, do cálculo de juros simples, usando essas duas fórmulas básicas. A primeira, a fórmula de cálculo dos juros simples, e a segunda, a fórmula de cálculo do montante. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.